Estamos aqui para mais um episódio do Sanja Pod, a voz da cidade, e hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, um assunto que envolve, inclusive, tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil, essas questões de mudança climática, a necessidade que nós temos de nos adaptar a esses novos cenários, e nós vamos falar sobre árvores e cidades, né? Então, vamos abordar alguns aspectos. Esse é um tema que poderia ter vários episódios, nós vamos ter, né, mas a gente vai começar abordando a questão da arborização urbana e como que as cidades podem incorporar esse tema e trabalhar melhor esse tema, e à luz de algumas experiências muito interessantes, né? Então, estou aqui com Ieda Costa, com Flávia Prado. Ieda é uma professora, Flávia Prado é uma advogada e que são ativistas aí do movimento pelo Parque Betânia, né? Muito bem-vindas. Obrigada, Wilson. Bom dia, muito obrigada. O bom dia pode ser boa tarde, boa noite, depende do horário que as pessoas estão assistindo, né? É verdade. E estamos aqui também com a Daniele Chanchão, que é uma especialista nesse tema, além de outros, né? De hortas urbanas, de compostagem, mas também de arborização urbana. Bem-vinda, Dani. Obrigada, queria agradecer a oportunidade de falar desse tema tão complexo, né, tão importante e, enfim, vamos conversar. Vamos lá. E eu queria, antes de, já numa abertura, fazer aqui uma homenagem desse programa, do Sanja Pod, a uma pessoa que foi fundamental em muitas ações que foram empreendidas em prol da arborização urbana aqui em São José, que é Andréa Luz Varg. Então, eu pediria aí, Rodrigo, que colocasse aí para a gente uma tela. Então, esse episódio é dedicado à memória de Andréa Luz Varg, que era uma jornalista, ambientalista, idealista, inquieta, que nunca perdeu sua capacidade de se indignar diante da desigualdade, da injustiça social e da degradação do planeta. Então, são imagens, inclusive, de uma associação muito forte da Andréa com o Bosque, né? Exatamente. Ela que também lutou muito junto com o pessoal do Pinheirinho, né, por uma questão de justiça social, e também foi partícipe das nossas manifestações em relação ao plano diretor e as mudanças que pelas quais a cidade estava passando. Essa foto acho que ilustra muito, né? Ela com uma câmera, um megafone na mão, uma prancheta na outra. E esse aqui é uma homenagem que a Zenilda Lua fez, né? Com um trecho de um livro da Lígia Fagundes Telles e a foto que elas tinham tirado, né? Ela abraçando uma árvore. Prossegui correndo quando alcancei a rua, encostei-me arfante numa árvore, senti então uma inesperada paz. Amanhecia. Então, isso é para nos lembrar que a Andréa tem um legado e que a gente carrega esse legado conosco. Lindo. Bom, então vamos falar sobre as árvores e as cidades. E eu começaria provocando vocês, né? Quais são os benefícios das árvores nas cidades? O que as árvores trazem para a gente, né? É certo que tem algumas coisas que são muito claras, né? Muito, né? A sombra, né? Mas o que mais? O que vocês diriam, né? Olha, para mim são refúgios, são oásis, são locais para você se renovar, para você se reinventar, para você voltar a se conectar com a natureza. Então, eu acho que não existe uma explicação melhor para deixar você assim em paz, em conexão, né? Então, quando você está num parque, quando você está numa região muito arborizada, você se renova, querendo ou não, você se renova. Então, para mim, é muito importante. Isso tem um impacto na saúde. Completamente. Na saúde, né, das pessoas, na saúde tanto física quanto mental. Lembra daquelas curas, né, que o
Um colega nosso sempre dizia que no Japão, você tem algum problema, você vai se curar, né? Tomar banho de natureza, né? Para você se curar. Isso virou, inclusive, parte de um artigo científico. Jura? Né? Que comprova os efeitos na saúde mesmo humana, né? Tanto mental quanto física. Enfim. Até os bebês se acalmam, né? Tudo se acalma. Assim, sem contar que ela diminui a temperatura, as árvores nas ruas, elas diminuem a temperatura ao redor delas, diminuem a quantidade de poeira, né? Elas freiam as partículas, valorizam o imóvel, atraem pássaros, né? Então você tem... Quando você tem uma árvore, né? Biodiversidade, você tem uma árvore em frente ou perto da sua casa, você tem canto dos pássaros, né? Sombra, temperatura amenizada, menos poeira e... Poluição nos poluentes? Poluentes são todos retidos pelas folhas. Elas são fantásticas. As árvores são demais. Cidade, né? o barulho, né? O som também, a redução sonora. Redução do ruído ruim, né? Então você tem uma barreira de árvores, por exemplo, quem está do outro lado, às vezes tem uma rodovia, tem uma... Né? Que, aliás, era a situação do Bosque Betânico. Né? Você tem um anel viário, né? 24 horas por dia, você tem a Dutra 24 horas por dia, e ali no meio você tem uma barreira. Sim. Né? Uma barreira de contenção e de tudo que foi comentado. Lá, e vocês moram por ali, vocês podem dizer com legitimidade que realmente isso tudo funciona. Né? Sem dúvida. Funciona, sim. O Rodrigo tem um próximo, slide que acho que mostra É isso aí. Então, essa é uma imagem que foram colocando aí todos esses benefícios que a gente falou. Então, diminui os efeitos das ilhas de calor. O que acontece com o meio urbano, né, as cidades? À medida que você vai concentrando as pessoas em cidades, você vai impermeabilizando o solo, que vai asfaltando, concretando e etc. Isso vai fazendo com que, e coloca muitas pessoas, isso vai fazendo com que o calor aumente, né? O calor daquele lugar, daquele trecho aumente. Ao aumentar esse calor, você cria essas ilhas de calor. E a cidade como um todo sempre é uma ilha de calor em relação ao meio rural. Né? Mas dentro da cidade também a gente tem a formação de outras ilhas de calor dentro da ilha de calor que é a cidade. Por exemplo, os bairros mais arborizados, né, representam, como se fosse quase um meio rural. E os bairros menos arborizados, menos verdes, são como ilhas de calor. Né? E eles têm problemas. Quando a gente fala de mudança climática, por exemplo, um dos fatores principais é o aumento da temperatura. Então, se aumenta a temperatura no meio urbano, as pessoas vão começar a sofrer com isso. Né? Então, hoje a gente está num dia relativamente frio, né? Se tivesse uns grauzinhos a mais, estava bom. Mas a gente vai ter picos de calor. E com isso as pessoas sofrem, têm problemas de saúde, né? Inclusive tem programas, incentivo a programas de arborização, aumento do número de árvores nas cidades. Tem leis estaduais que incentivam aqui no estado de São Paulo. Tem internacional, tem na ONU através do PNUMA, tem na Comunidade Europeia. Todo um movimento... Só para esclarecer, o PNUMA é o Programa da ONU para o Meio Ambiente. Né? E todo o mundo está se movimentando para diminuir essa ondas de calor, melhorar e se adaptar a essas mudanças climáticas. A árvore é uma grande aliada nisso. A arborização. Na África, né, aquele programa de plantio de árvores é maravilhoso. As pessoas plantam... O objetivo delas é plantar X árvores por dia. Maravilha, né? Se acordar, hoje eu vou plantar minha árvore. Mas o mais surpreendente é que a gente olha as pessoas plantando, mas eles já têm os números que refletem, porque já é um programa um pouco, né, que já está desenvolvido, tem os números que refletem o quanto isso mudou. Exatamente. Né? Não só no cotidiano da população, né? mas a resposta. Né, em termos... E eu acho que é muito legal também assim, esses programas, porque tem um lado afetivo também. As pessoas plantam com a família e voltam naquele lugar e
elas cuidam mais daquela árvore, elas veem como é que Um tá. ciclo, né? E assim, vão defender essas árvores, porque plantaram Claro. com a família. Elas se apropriaram de todo o processo. né? Exatamente, se apropriaram de todo o processo. Mas então diminui os efeitos das ilhas de calor, absorvem o gás carbônico, então elas têm um papel na mitigação climática, ou seja, elas também absorvem carbono que faz com que você diminua o estresse do efeito do aquecimento global. Filtram o ar, embelezam, aumentam a biodiversidade. Então, a Dani falou dos pássaros, mas tem os insetos, as abelhas, né, os polinizadores, que também espalham, né, essas sementes e tem uma função ambiental nesse sentido, oferecem sombra, diminui poluição sonora, absorve água de chuva, diminui o estresse das pessoas, aumenta a saúde. Né? Mas tem mais, né? Dá um cliquezinho aí, Rodrigo, que eu acho que tem... Né, eu listei algumas outras coisas, por exemplo, enriquece o solo. Então, todo o material orgânico que cai das árvores, né, naturalmente, ele serve como uma espécie de material para o solo. Dani sabe bem disso, né, Dani? Ela tem efeitos fitoterápicos, então, dependendo das árvores que se escolhe, e é possível fazer, né, um plantio nas cidades em que você valorize tanto o efeito de alimentação, né, você pode ter árvores, lógico, não é em todo lugar e não é todo tipo. Uhum. Né? A Dani estava dando um exemplo aqui, você não pode sair plantando abacate para todo lado, porque os abacates podem cair nas nossas cabeças. Nem jaca. Nem jaca, né? Mas, dependendo do local, dependendo nas escolas, por exemplo, elas podem, inclusive, ter um efeito para a educação ambiental. Dos parques, né? Em praças também. E, enfim, pode servir, inclusive, para essa questão de segurança alimentar. Né? Então, tem uma série de benefícios. A gente poderia, inclusive, nos exercitar aqui e procurar outros. Né? Sabe-se que as árvores são, talvez, a melhor tecnologia e a tecnologia mais inovadora, mesmo sendo ancestral, para adaptação climática, em todos os meios. No meio rural, com a recuperação de áreas degradadas, a restauração florestal, e no meio urbano, com as cidades verdes. E as cidades que hoje falam em cidades esponja. Né? Isso. As cidades esponja têm nas árvores um grande elemento para fazer essa... Inclusive, se você permite um espaço da árvore sem cimento, né, elas escoam melhor a água das chuvas, né, também. Tem vários artigos que comprovam que ela filtra o ar, porque fizeram vários experimentos nas folhas das árvores e viram que tem vários metais que ela retém. Né? Ela retém. Então, assim, tipo estrada, né, rodovias, ela retém metais, substâncias tóxicas que poluem o ar. Que são emanadas do ela retém também. Quando você tem um barranco, né, que você tem a parte que você vê e a parte que você não vê das raízes, é um material composto, né? Não, e ela também retém aquele barranco. Exatamente, Muitas vezes. exatamente. Ela segura o solo. É uma rede de raízes ali, né, que formam uma tela de proteção, né? É isso aí. Bom, então, nós já fizemos o exercício, começamos a descobrir coisas aí muito interessante. Mas eu queria convidá-las a expor um pouquinho de como é que foi, né, qual foi a motivação, de onde surgiu esse movimento, que eu considero um movimento fantástico, né, que mesmo que não tenha conseguido sua intenção original, que é transformar, né, o local em um parque, mas que movimentou a cidade. Né? Ainda não. Sim, temos tempo. Vamos lá. Bom, eu vou começar então. Eu estava fazendo uma caminhada na Tivoli e eu vi um grupo de pessoas, vi várias crianças com cartazes e vi uma pessoa com megafone, era a Andréia. E aí eu me aproximei, perguntei para a Flávia. Eu não conhecia a Flávia, falei, o que é isso? Aí eu escutei a Andréia falando, não, porque órgãos públicos deram autorização para o corte de 430 árvores para se fazer um estacionamento. Foi indignação. A partir desse momento, eu me engajei, participei de tudo que se podia participar, indo à Câmara, participando de todas as sessões do zoneamento, colhendo assinaturas no Vicentina Aranha, no Parque Santos Dumont, no Parque da Cidade.
E assim, o engajamento, fazendo cartazes, me especializei em fazer cartazes. Os cartazes do Bosque Betânia e Os do zoneamento cartazes também. do zoneamento também. Foi assim, indignação. Flávia, tudo começou, se não me falha a memória, quando, numa manhã, né, de um dia qualquer, um cidadão ouviu uma motosserra gritando, Exatamente. e quando foi ver era o início, né, da derrubada dessas árvores que ficam no maciço arbóreo, eu chamo isso de maciço arbóreo urbano, ali no bosque, na Vila Betânia, Na Vila né? Betânia. Que é são duas propriedades, né, Exatamente. privadas, como é que tem uma conservação tem esse maciço arbóreo? Uma tem frente para a Praça Penelope e outra matrícula tem frente para a Avenida Tivoli e vai até a Heitor Villa-Lobos. Então é uma área grande, são 34 mil metros quadrados de terreno, englobando as duas áreas. E quem começou essa tentativa de corte aí foi a área da Praça Penelope, que é a área menor de 8 mil metros. Sim. E foi bem assim, alguém ouviu, Alguém ouviu. algum morador, né? Sim. Aí esse morador entrou em contato com um vereador da época, que entrou com um mandado de segurança e obteve uma liminar para cessar o corte. E daí desenrolou o processo e esse vereador acabou sendo substituído pelo Ministério Público e, ao final, veio uma sentença que impediu o corte das árvores. Mas em termos de mobilização, aquele morador talvez tenha sido quem acendeu o alerta. Acendeu. Né? E vocês se mobilizaram em torno disso. Exatamente. E aí começaram a se organizar. Primeiro, Sim. tem até aqui um cartaz, eu não sei se foi o da primeira manifestação. Eu acho que teve um primeiro no dia 27 de fevereiro. Sim. Mas- Esse aqui são cartazes do mesmo evento. Do mesmo Domingo de evento, 11 de março de 2018. Sim. Né? Que era uma chamada para uma concentração na Tivoli, na Avenida Tivoli, das pessoas para explicar o que é e assim Isso. por diante. Talvez a IEDA tenha sido chamada num desses... Exatamente, Não exatamente, tem. provavelmente. Aí nós nos unimos, surgiu o movimento Salve o Bosque Betânia, que depois foi transformado em Salve o Bosque Betânia, queremos o Parque Betânia, e nós entramos no Ministério Público, descobrimos que tinha havido no passado uma representação sobre questão de supressão arbórea lá naquela área, e nós demos continuidade naquela representação, fomos juntando documentos, conversando com o promotor, e fomos alimentando essa representação. E depois virou uma ação civil pública, e, por fim, a sentença que determinou que não se cortasse as árvores, que se envidasse todos os esforços para a manutenção da área. Né? E a par disso, nós tivemos as câmaras técnicas, até você também participou, né? A doutora Clécia, o doutor Evandro Albiac, e foram várias câmaras, várias reuniões, várias sessões, sem muita produtividade, né, Wilson? Nós produzimos um material Produzimos, mas que bastante não levou importante. a... Vocês coletaram, Rodrigo, se você puder passando algumas cenas aí, vai ter aqui algumas imagens dessa movimentação, né? Vocês coletaram fisicamente mais de 30 mil assinaturas. Exato. E outras quase 10 mil de modo digital, ou Digital. seja, são 40 mil manifestações. Uma cidade que tem 700 mil habitantes, 40 mil é muita coisa, pensa. É né? bastante. Ou seja, se o poder público tivesse sensibilidade, esse parque já tinha saído. Né? Esse parque já existiria e já estaria, olha... Olha lá, indignação. olha as lá. formas também de se fazer representar, Essa de foi na questionar, Câmara Municipal. foi na Câmara. Muitas sessões Isso foi lá uma na sessão do Câmara. plano diretor, da discussão do plano diretor, uma audiência pública. Exato. Né? Então estavam lá o Bosque. Aliás, dá licença, vocês vieram todas assim. Que né? bacana! Então, olha só. A gente também estava participando desse processo e que eu acho que, por isso que eu falo que é um movimento vibrante. Isso. Né? E não é que foi, ele é um movimento vibrante e pode, né, se restartar a qualquer momento,
né? Porque vocês têm um ativo que vocês desenvolveram que Isso. é, né? E eu Mobiliza, diria, né? o teu exemplo acho que é bem... Você era uma ativista, assim, antes disso? Você se considerava uma ativista Você ambiental, sabe algo que assim? eu estava pensando, quando eu tinha, acho que por volta de 14, 15 anos, ou menos até, tentaram não, destruíram o coreto da minha cidade, que era um coreto antigo, que é aquela parte central de um parque da sim. cidade, para não fazer nada, só para destruir, porque os jovens ficavam lá fazendo alguma coisa que não podia e destruíram. E eu me lembro que eu fiquei velando, com vela mesmo, né, contra isso. Eu estava me lembrando de alguma coisa. Olha só. E eu sempre me interessei muito por natureza, sempre me senti bem em parques, sempre me senti... Então, assim, tinha alguma coisa que isso daí acho que Que só estava ali estava ali meio latente, guardado mas aqui, sempre em algum existiu. momento, Isso, né? isso. E esse talvez seja o outro fator das árvores, né? Exatamente. Ou da natureza, né? Você estava ali guardado, quando você sentiu uma possibilidade, uma chamado, perda, né? você É. né, levantou isso e passou. Né? Flávia também, né? Quando eu Imagino que- vejo os cartazes, meu Deus, eu já escrevi muita coisa. Como professor, eu já escrevi É muita muito. coisa. É. E como E aqui na cartaz, pandemia, meu Deus. inclusive, né? E era todos de com máscara. pincel e tinta acrylex. Demora muito, né? Que você faz letra por letra. É como se Legal. fosse um desenho japonês, É. né? E uma coisa que eu queria salientar é assim, a árvore, muitas vezes, ela é que nem o coreto. Porque ali concentra pessoas jovens que estão fazendo o que não pode. E a árvore também, ela é muitas vezes responsabilizada por isso. Porque a rua está escura e aí aumenta a insegurança, aumenta o número de pessoas estranhas, mas pode-se fazer uma poda da árvore. E Pode iluminar a livrar, via, né? exatamente, E pode livrar a luminária de um galho de árvore. Pode ser feita uma poda, não precisa retirar a árvore. E também pode Né? ser feita iluminação por baixo. Por né? baixo, e outra, as pessoas não questionam mais luz, elas vão em cima da árvore primeiro. Exatamente. A árvore escurece. E se você pedir um pouco mais de luz na sua rua? Eu acho que é melhor. Porque uma árvore demora muito tempo para ela ter Uma árvore adulta, né? 80 uma árvore anos. adulta para ter os serviços que ela presta para Isso. aquela rua, para aquele ambiente. E também, muitas vezes, eu já vi solicitações da câmera de segurança também. Sim. Porque precisa botar a câmera de segurança, precisa cortar a árvore. Poxa, não dá para mudar um ângulo da Impressionante, câmera? né? Dá para você botar ela numa outra posição, ou até mesmo, sei lá, próximo da árvore, não sei, alguma coisa, mas tem que tirar uma árvore que está ali há anos prestando um serviço ambiental, porque eu quero botar uma câmera de segurança ali. Um capricho. Então, Eu assim, vejo que às é vezes essa desculpa, Dani, da câmera de segurança ou da posição da luz, etc., são na verdade, gota d'água. Né? A pessoa ou as pessoas querem, às vezes, tirar a árvore por outros motivos. Sim. Né? E A gente tem isso. umas figuras Sobre aqui isso, que eu mostram tenho um uma pouco. observação para fazer também. Ali na Tivoli, que é uma avenida onde tem bastante pessoas circulando, porque vão aos hospitais, Comércio. e aí tem surgido comércio de óculos, comércio de lanchonete e tal, e o comerciante quer ir para lá, porque as casas são Eu grandes, ia falar sobre isso. são boas, É uma região é agradável. uma região agradável, mas qual é a primeira providência Exato. que eles tomam? É. Arrancar as árvores. Para aumentar o Não, estacionamento. então, Para o criar estacionamento. É o grande paradoxo isso. É o porque, grande assim, paradoxo. não só lá na Tivoli, como na Avenida Rio Branco. E na Ademar de Barros são também. lugares Isso. valorizados porque Sim. são agradáveis, porque Bem arborizado. são bem arborizados, tem uma temperatura agradável, né? Visualmente é agradável, é bonito um lugar arborizado. E aí, depois, a pessoa vai para lá e ela quer tirar porque tem que ter lugar para estacionar. Providência. É um Vamos paradoxo tirar. isso.
A José Longo é uma avenida, está ficando quase que sem árvores também. Então, é um grande Todo paradoxo. comércio, uma lojinha Serimbura também. Uma Você lojinha vê, de celular quer arrancar a árvore da frente. uma árvore atrás da outra. Eles foram E- cortando as árvores, e é uma quase não coisa tem mais que a a Serimbura. gente Árvores tem- antiquíssimas. Tem cobrado e etc. Tudo bem, às vezes, como eu falei, às vezes tem o motivo para o corte é um motivo bobo, né? Ah, é uma câmera que eu preciso posicionar melhor. Ah, não, porque a árvore não está muito saudável, ela está doente, sempre. né? Essa é a Então, desculpa, primeiro, na maioria das vezes. por que deixou a árvore adoecer a ponto de cortá-la? É. Né? Porque faltou talvez uma manutenção, Isso. né? Um cuidado. A árvore é um ser vivo, ela precisa de cuidado também. Então, se você não cuida, se você faz podas, né, ruins, mal feitas, visando Adoece, né? uma coisa só, por exemplo, né, Companhia de energia afiação elétrica, elétrica, né, você começa a descaracterizar a árvore. Em algum momento ela adoece. Desequilibrar também, né? Desequilibrar. A gente tem, inclusive, o Rodrigo, se puder passar, a gente tem umas imagens que mostram um pouco disso. Bom, essa aqui, Dani, eu queria que você comentasse. O que essa imagem Então, representa? reflete? essa imagem é de um artigo do professor Demóstenes, da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, a USP de Piracicaba. Ele usa um mapa termal, né, de uma rua, e dá para ver a parte vermelha é a parte que está mais quente, digamos, né? Onde não tem árvore. Aonde não tem árvore. É Que possível é basicamente o asfalto, né? O O asfalto. asfalto sem cobertura. Né? Metal, né? e Essa do canteiro central explica bem, né? É, porque impressionante. tem grama e tem árvore, ela tá numa outra cor, né? Ela tá bem menos quente. Exatamente. A amplitude térmica Olha foi só a de diferença. 40 graus. Aqui, na parte No mais asfalto. vermelha do asfalto, está em quase 70 graus. Nossa. Tá? E aqui, a parte mais vermelha está em 49,5. Né? Então já tem uma diferença porque essa parte está mais arborizada. Mas tem um gráfico mais à frente que mostra, inclusive, essas temperaturas de forma gráfica. Né? Então, olha só. Está aqui em inglês, porque esse artigo estava em inglês. Mas o asfalto é essa curva preta aqui. Né? Ali no eixo é a temperatura. Então, o pico de temperatura no asfalto, olha, ele está entre 65 e 70 graus. Imagina, 65 e 70 graus. As pessoas brincam que pode fritar um ovo no asfalto, é bem assim. Frita mesmo. Depois vem a grama. Tá? Então, a grama está esse verdinho aqui. Uhum. Então, ela arrefece, ela tem Já menos arrefece temperatura um que pouco, o asfalto, é. mas ela também, olha, atinge picos de 45 graus na grama. Tá? Sim. E aí depois você vem com o asfalto, olha que interessante, o asfalto sombreado. É o asfalto onde tem uma sombra de uma árvore. Olha só. Tá? Então, com isso, ele já reduz para algo em torno de 33, 34 graus. Mais eficiente do que a grama. Inclusive, tem artigos que comprovam que a manutenção do asfalto é melhor. Então, você precisa... Você gasta menos. Você gasta menos na manutenção do asfalto se você tem um lugar sombreado. Porque quê? a amplitude térmica, Muito a diferença de interessante. temperatura é muito grande quando você não tem uma árvore, uma sombra. Olha O só. asfalto exposto, ele atinge 60, 65 graus durante o pico do calor e ele atinge temperaturas muito baixas à noite, por exemplo. Então, tem uma amplitude térmica, ele sai de 60, 70 para 10, para 5, às vezes, no inverno. E isso faz com que o asfalto, como estrutura, né, comece a trabalhar melhor, ou seja, você tem um custo maior de manutenção, ele vai dar problema mais cedo, ele vai... Né? E, por fim, a temperatura do ar. Né? Olha só, então, com as árvores, a temperatura do ar, ó, o que baixa essa temperatura do ar que está em pontilhado vermelho? Exatamente as folhas das árvores. Está bem lá embaixo. Então, isso faz a temperatura média do ar cair para em torno de 30, mesmo nos picos. Então, a gente está falando de diferenças brutais de temperatura. Brutais. Né? Brutais. E a gente tem coisas que a gente nem percebe, 40 por exemplo. graus. Nesse artigo estava dizendo que a diferença de temperatura do asfalto, sem ser sombreado, 40 graus. No dia. E se você tem casas, por exemplo, no entorno,
as pessoas moram, né, essa temperatura vai se diluir ao longo desse ambiente e você vai ter casas mais quentes. E aí você tem demandas, por exemplo, de ar-condicionado. Exatamente. Então tem um custo de uso do ar-condicionado que está associado com a falta de árvores, ou com uma quantidade menor, né, de arborização urbana. E aí eu faço peço para a pessoa que está assistindo refletir. Porque muitas pessoas dizem, porque a árvore, ela suja a minha calçada. Eu tenho que varrer várias vezes a minha calçada. E o ar-condicionado que você gasta mais. E a poeira que chega na sua casa, que você tem que limpar. Eu não sei se isso vale a pena. Assim, seguramente não vale. Não, né? Então acho que percepção, né? Percepção, mudar o olhar, né? E aí também muitos munícipes me questionam sobre isso, né? Quando estou trabalhando, e aí eu falo, mas o seu pet também não dá trabalho? Porque ele é um ser vivo. A árvore é um ser vivo. Ela não é uma coisa que não dá trabalho, não tem a variação. Ela, né? O seu filho não dá trabalho? Então, assim, A gente tem que botar na balança o que compensa. Os benefícios dela são muito maiores do que o trabalho que ela dá, exatamente. na minha opinião. E você falou bem, é um ser vivo e precisa de cuidado. Né? Quer dizer, você tem que contabilizar esse cuidado, é um cuidado que eu preciso ter com a árvore. Né? Como tem cuidado com o pet, Como tem com cuidado a casa, com com tudo casa, Com você. com você, com tudo, né? Com Tudo que é se ser relaciona. vivo. Tem agora umas figuras que mostram um pouco disso, Rodrigo, se puder passar, que mostra um pouco dessa... bom, esse aqui é interessante. Este é um mapa do Plano Municipal de Arborização Urbana que foi elaborado em 2016 e que, em tese, deveria estar sendo seguido. Né? E aí mostra os pontos vermelhos são onde você tem menor arborização, né? por pessoa e por área, né? E nos pontos verdes, nas áreas verdes, onde você tem mais arborização. Então, a esplanada, né? Tá aqui, a gente sabe como é, né? Que é uma cidade-jardim, um conceito de cidade-jardim, então é onde você realmente tem bastante árvore. E isso aqui é só das vias públicas, tá? Árvore em vias públicas. Tá? Então aqui não está considerado o Vicente Aranha, o Santos Dumont, não. São só o que está nas ruas, né? As árvores nas ruas, calçadas. Foram mais de 80, contadas mais de 80 mil árvores em 2016, né? Em São José dos Campos, Em São nessa José dos área Campos. urbana aí, né? Quando colocaram aquelas etiquetas, aquelas plaquinhas de identificação. Não, isso foi veio depois. depois. Veio As plaquinhas vieram depois, né? Com outro projeto que era justamente para tentar Pra identificar. monitorar. Que é um as projeto que árvores deveria ter avançado para as 80 mil. Em tese, esses 80 mil já Mas deveriam está estar avançando, mapeados. está Né? avançando. Hoje falam em 40 mil, então diz que metade já está mapeada, mas com problemas. A gente tem várias desses QR Codes que hoje não levam a nada. Você entra lá, ele dá que está inexistente. Principalmente né? as que estão sendo plantadas agora, infelizmente. Enfim. Tá. E aí mostra como é desigual também essa questão da distribuição de árvores. Né? Então você tem setores em que você deveria, né, de fato, empreender mais esforço para melhorar essa... Agora, reparem, também outra coisa que eu gostaria que as pessoas refletissem. Jardim Esplanada é um bairro arborizado. São pessoas que lutam demais pelas árvores. Não querem tirar de jeito nenhum. São árvores, às vezes, inadequadas, porque foi uma arborização não planejada, mas não querem tirar. Ou querem que recoloque na mesma hora. Então, assim, se a pessoa tem a experiência de árvore na sua rua, uma rua arborizada, um bairro arborizado, diferente. ela tem uma percepção diferente. Ela não quer que tire. E aí, Dani, aquilo que você estava falando antes, a questão da importância da educação ambiental, sempre encaixada nesses projetos, para mostrar para a população, para a sociedade, porque às vezes essa população ela clama por tirar uma árvore da frente da sua casa, Nossa, e como por não conhecer os efeitos, por não perceber. Né? E aí percepção, acho Não, mais... só ver a folha que cai no chão. Exatamente. outras pessoas que sequer têm árvores já
ouvem falar, né, dos problemas, muita folha que cai, não sei o que, são os frutos que surgem. E aí já criam uma predisposição de não querer uma árvore na porta da sua casa. E falando um pouquinho de educação ambiental, a minha última conversa que eu tive com a Andréia, acho que há uns 3 meses, eu comentei com ela que aquelas crianças, que ela fez uma oficina e as crianças fizeram cartazes, né? Eu falei, olha, fique tranquila que você colocou uma sementinha em cada criança que estava ali, que fizeram os cartazes, pedindo para não cortarem as árvores. E foi a minha última conversa que eu tive com ela, foi exatamente sobre isso, nessa... Essa sementinha que a gente tem que colocar nas crianças, tem que chacoalhar na gente, né? As crianças são... elas reproduzem isso em casa, então elas aprendem e elas têm essa sensibilidade e elas passam isso para os familiares em casa. Fazendo só um comentário rápido. Em 1997, eu voltei da Alemanha, eu tinha morado 5 anos lá, e aí eu cheguei... que na Alemanha a parte de reciclagem é muito forte, e aí eu entrei em contato com uma pessoa da Urban, que falou, olha, vamos começar reciclagem aqui, né? E aí eu falei, gente, como é que eu vou começar? Como é que eu vou começar? Aí eu chamei as crianças do prédio e pedi para a Latasa uns brindezinhos, assim, de alumínio, né? E dei Latasa é uma empresa que faz a reciclagem de latas de alumínio. De latinhas de alumínio. E aí entreguei para cada criança, acho que tinha umas 12 crianças, e falei, vem cá, vocês vão fazer assim, vocês vão explicar para os seus pais que a gente vai ter aqui no prédio latões agora para fazer isso. E dessa maneira que a gente começou a reciclagem no prédio, antes até de ter coletas, de ter tudo aqui, a gente começou fazendo isso no prédio. Porque a criança ela tem esse poder de mobilizar a família, né? Que é uma coisa muito importante. Só um parênteses para a importância disso. Então, frisando a importância da educação ambiental em caráter permanente. Permanente. Porque ela tem que sensibilizar a infância, mas ela tem que sensibilizar e tem que, inclusive, ser um fator de mudança cultural né, na sociedade de modo geral, nos adultos, naqueles que têm aquela percepção, às vezes, enviesada ou mal colocada da arborização. Ou latente, né? Ou latente, o que fica ali. Eu acho que tem que ter um aporte de verba permanente e considerável para fazer essa educação ambiental de forma plena e constante na cidade. Acho que... Inclusive se fala hoje em educação climática. Exatamente. Ou seja, as pessoas ainda não perceberam, não caíram na real sobre a questão do clima. Né? E a árvore eu vejo como, eu já falei, né, como um elemento central nessa política de adaptação, né, para cidades especialmente. Rodrigo, acho que tem mais uma sequência. Eu queria assim, comentar o seguinte. Agora o Projeto Arboriza tem educação ambiental, mas tem que ter mais, eu acho. Tem que ter mais incentivo, mais poder, né? Mais recurso e que se perdure isso. Sempre como permanente um lema, né? Um lema exatamente. Essa foto é em São Paulo? Essa foto é em São Paulo, coloquei na essa São foto. João? Eu não sei onde. Como quer que lhes parece? Olha, você sabe bem. Mas eu não tenho certeza, mas acho que é na Avenida São João. Essa foto é emblemática porque nós tivemos uma questão envolvendo a arborização em São Paulo e energia, né? E mudança climática. Então, São Paulo teve um episódio em que houve um evento extremo que envolveu precipitação, mas também muitos ventos muito fortes, que derrubaram muitas árvores. Vamos lá, boa parte dessas árvores que caíram eram árvores que estavam com baixa manutenção, ou seja, elas precisavam ter podas melhor direcionadas, ter todo um cuidado, e eventualmente uma ou outra delas já poderia até ter sido tirada. Eram árvores que estavam com algum tipo de... Substituídas, bem dito, Flávia, porque muitas têm sido retiradas e não substituídas. Exatamente. E aí a população ficou, nesse caso, mais de uma semana, em média, sem energia. Isso.
Imagine, pense você que está em casa, pense aí. Uma semana difícil, sem energia. Hoje é uma situação caótica. É. Algumas ficaram quase um mês sem energia. Nossa. Tá? Então, em média, foi uma semana. Principalmente nesse formato híbrido hoje em dia, de home office, Uhum. né? Sim. O seu trabalho ali, né? Enfim, isso gerou, inclusive, uma reação por parte da sociedade no sentido de, então vamos tirar as árvores. Por quê? Porque pode cair, né? E aí acaba a energia, especialmente aqueles que sofreram mais com a queda de energia. Ah, Mas então A árvore é a grande importante, culpada, exatamente, né? então é De importante novo, dizer. refletindo. é. Por que só a árvore? Pode cair um poste, pode cair um outdoor, pode cair Exatamente. E deveria ter tido manutenção, que pelo visto não teve, né? uma placa Exatamente. qualquer de trânsito. Então, assim, só as árvores que são penalizadas. Tem que tirar a árvore. E, curiosamente, a grande mídia malha a árvore, né? Poderia ser muito mais proativa no sentido de valorizar melhor esse ativo, né? Rodrigo, acho que agora tem uma E sequenciazinha. também, as árvores têm alguns experimentos que, não sei se foram comprovados, mas que quando as árvores estão mais agrupadas, elas têm mais dificuldade de cair. Se protegem, Sim, né? sim, com certeza. O vento ali, o Segura, vento protege segura. a outra, né? Se uma árvore está sozinha, a chance dela cair é maior do que ela tá numa rua arborizada, por exemplo. Daí a importância do que eu chamo de maciços arbóreos urbanos, Essa foto aí eu também como o sei Bosque onde é. Betânia. Fala onde é, Flávia, essa Da foto. Ciesp, aqui na Tivoli. Pois é. Então, e aí você passa a usar para estacionamento. Pois é. E aí não retorna, quer dizer, essa árvore não foi replantada. Porque, tecnicamente, vai ficar Para difícil falar a de verdade, eu colocar acho aí. que eles nem precisariam dessa vaga, porque eles não Eu têm acho- tanta frequência Eu acho lá. engraçado esse negócio de compensação. Né? Eu fico pensando, se você corta as árvores do Bosque Betânia, dali do Bosque Betânia, e faz a compensação lá na Zona Norte. Isso é uma coisa que eu também cá, não concordo. Tudo bem, tá no mesma Tem cidade, que ser no tá na mesmo mesma lugar, região. Gente, mas a função que a árvore tinha ali vai ser compensada. É. De modo algum. Não vai. De modo algum. Então, eu lembro que no zoneamento a gente sempre batia nessa tecla. Se você tira da Vila Betânia e coloca na Zona Norte, peraí. E Ou também às tem vezes uma- em outro município. Ou às vezes até em outro é. município, Não, exatamente. e também tem uma outra questão assim. A medida compensatória eu vou colocar em outro bairro ou tiro e não coloco ali. Enfim, A questão de você, inclusive de você compensar mais do que você tira. Ah, Você é? tem uma, eu mas nós planto vamos- 5 para cada que eu retiro. Na casa do Arbóreo eram 27 mil. Eu tiro Pois é. 430 e vou compensar com 27 mil. Então, veja, olha esse número. Sai 430, entra 27 mil. Aí a pessoa olha e fala, nossa, impressionante, que isso bom, é né? muito bom. Parece. Mas aí você não sabe onde, não sabe quem fiscaliza, não sabe que tipo de árvore é, e você Quantas tirou dali vão- e não estão repondo no lugar onde você Exatamente. Não perdeu. sabe se vão né? vingar, né? Então esse é um problema muito ainda sério. tem essa parte ainda também é muito o sucesso, né, do plantio é uma incógnita, né? Assim, se você não tiver uma manutenção adequada, pode perder. A gente já tem, de fato, quando você planta árvores, você tem uma perda. É igual quando você planta um cultivo agrícola, né? Já é Você calculado tem uma isso, perda. né? Agora, se você não trata isso de forma adequada, sua perda aumenta muito. Isso. Né? E o que está acontecendo aqui em São José dos Campos, inclusive, é isso. Você está optando por comprar mudas ou árvores já né, mais evoluídas, alto, mais que tem um adultas. custo muito mais alto, Sim. e você está perdendo, numa quantidade bem acima da média, essas árvores pagas a esse preço tão grande. Mas a parte elas têm que ser maiorzinhas, porque já foi também feito um estudo que se você coloca ela menor, o vandalismo é maior. Quando a árvore já está maiorzinha, as pessoas já consideram aquilo ali é uma muda de árvore. Quando ela é muito pequenininha,
E talvez até o vandalismo, nem diria vandalismo, às vezes até por uma não intencional. E né? não intencional. Uma bicicleta, vandalismo. um cigarro, É. né, e tal. E outra coisa, voltando à história da árvore, da medida compensatória, muitas pessoas questionam assim, mas eu queria tirar essa árvore em frente da minha casa, mas pode ser colocado outra, porque essa não é adequada. Tudo bem, uma arborização mais antiga, ela não foi planejada. Então, aquela árvore realmente não é adequada, talvez para aquela situação, para aquela calçada e tal. Mas quanto tempo a árvore vai demorar para chegar àquele tamanho? É. Então, não dá para se tirar todas as árvores que não são adequadas, senão a cidade vai ficar sem árvore. Sim. É. Sim. E Tem também que não um plano tem- talvez de substituição de médio e longo prazo. E não tem né? também não tem uma equipe tão grande para tirar todas as árvores e aí? E Vai ficar substituí-las, né? para substituí-la até ela chegar naquele tamanho. E aquele serviço que ela promove vai demorar, entendeu? Aí na Nelson Dávila, essa deve ser uma das únicas árvores em pé. E olha, as que tadinha. restaram, né? E olha como está. Não, então, e aí E é uma avenida importante da cidade, Sim. né? E reparem Um absurdo. como a árvore é resiliente. Resiliente. Ela é assim, ela sofre danos, ela sofre estresse, ela tem tudo isso e mesmo assim ela dá a volta por cima e ainda floresce e enfeita o lugar Impressionante. Ela está como ninguém, dizendo, entendeu? confira, tudo que respira, conspira. Isso é um haikai do Paulo Leminski. Mas enfim, ela está aqui, bem possivelmente, ela foi podada no seu lado direito aqui por conta da fiação. Foi Ela mal podas podada. Ela emergenciais. pode perder até o equilíbrio. Perdeu Então, seu equilíbrio, perdeu. né? De certa forma, a gente percebe isso claramente, no Uma entanto, ventania ela conseguiu. pode E exatamente, é uma árvore que ficou fragilizada. Né? Por maior que seja a resiliência. Reparem que ela Acho está que dá pra ir tentando passando, compensar. Ela foi para lá e ela está subindo Subindo. e tentando compensar. Essa é uma ilustração que mostra aquilo que você falou. É. Né? Então aqui você tem um monte de folhas. Né? Fala aqui que você disse aqui. Então, eu As também pessoas- sempre questiono os munícipes que falam, porque tem muita folha na minha árvore, suja muito a minha calçada, o parque aqui tá terrível. E aí eu sempre falo, e o Central Park? Você não acha bonito? Exatamente. E Aquele é assim. barulhinho das Isso aí, folhas. isso aí É assim. é assim. O outono dos lugares na Europa glamouroso. e no Central Park são assim. É. E você acha bonito lá. Agora aqui você não acha bonito. Então Não é Rodrigo, acho que daí sujeira. vai é uma passando, assim, percepção, devagar. aí. tem que mudar o jeito de pensar, Isso. né? E aí umas outras coisas, né, Dani? É uma... Ao uma- abacate. Eu umas coisas achei- interessantes, uma é. forma de lidar, de se apropriar de das conviver árvores. com as Isso. árvores. Conviver. A pessoa gosta da árvore e tem os problemas que a árvore, às vezes, né, Provoca. provoca. Esse é um abacateiro. Um abacateiro que às vezes cai um abacate na cabeça e aí, de alguém. Olha o recado simpático que a pessoa coloca na frente da casa dela. Ela não Cui- quer tirar o abacateiro, ela bota um Cuidado que eu caio. Assinado abacate. Né? com um desenho do abacate ali em cima. Pode passar. bom Dá para humor ir deu passando recado, e a gente né? comentando lá. Bom, aí esse aí foi um pouco mais enfático, né? Não Mal foi tão, criado, né? assim. Sou uma árvore, não como lixo, bitas de cigarro e merda de cachorro. Falou, Por favor, respeite a natureza, jogue seu lixo, os restos de M do seu pet no lixo. Agradeço. Não, e olha o cuidado que a pessoa teve, porque assim, ela não botou um prego na árvore lá, ela Olha, amarrou com ela um colocou barbante, Uma matilha fez aqui, um fez um negócio, barbante. entende? Ela realmente Plastificou para não, plastificou, pra não perder na pra chuva. todo mundo olhar isso aí de qualquer forma, mas assim, sem prejudicar a árvore, né? Então, esses Interessante. cuidados, essas coisas assim sensíveis na cidade, né? Esses Aí, são exemplos né, de um cuidado né, que ajuda a proteger e também conviver nos espaços, né? De maneira harmônica, né? Sim. Realmente. Aqui ficou até um banquinho, eu acho que ali serve como um banco também. Tem lugares que usam como banco. E essa eu As achei intervenções interessante. artísticas, né? Muito comum hoje em dia. Isso é no parque, né? Da cidade. Parque da cidade, Um um material de evento que tricô. teve lá. E isso aí é um local, acho que é um comércio, né? E a pessoa,
enfeitou a árvore em frente ao seu estabelecimento. Tem que analisar o nível de intervenção, né, Dani? Para não, de repente... Não, assim, isso não questionando o completamente a quanto que árvore. prejudica a árvore, mas eu tô falando, assim, o esforço que a pessoa faz em manter aquele ser vivo ali. Eu gosto dele, eu vou manter. Se fosse um adorno, né? Então, assim, eu ponho Isso é placa, muito eu comum boto hoje em dia, né, enfeito, né? Eu No faço exterior é muito comum esse tipo de... Tem uma orquídea aqui, eu acho, né? Que ele colocou, inclusive. né? Pode Então, passar. Bom, Ah, e isso aqui é Consolação. um grupo que chama Projetemos. Isso né, aí é que- São Paulo, né? São Paulo. eu é. acho que é na Consolação. Minhocão, acho. E acho que é Miocão também. É Milcão? É porque se brincar, a projeção está sendo feita tá. do outro lado. Né? Então pode ser. E essa aqui é uma fachada muito utilizada para essas manifestações aí. É verdade. Então, abraçar árvores não é estranho. Estranho é cortá-las. Né? Exatamente. Porque tem muita gente que você fala, fulano abraça a árvore, né? Se referindo a alguém que está com, né, com alguma distorção, algum problema, enfim. Mas não, abraçar árvores não é estranho, né? Estranho Em todos é os cortá-las. sentidos, né? Estranho é cortá-las. Né? Exatamente. Bom, gente. De novo, é a percepção, né? É uma É. outra percepção, acho que é isso. Vou fazer um apelo aqui, né? Assim, para o munícipe mudar o olhar, né? Cuidar da sua árvore perto da sua casa, perto do seu trabalho, olhar a floração dela, olhar como ela tá, de repente cuidar, plantar coisas em volta, botar placa, né? Eu acho que olhar o QR Code, olhar a espécie dela, o tamanho que ela tem, a provável idade, enfim, porque assim, o munícipe tem o poder, né? Conforme vocês tiveram, né? Assim, a gente tem o poder de mudança. Então, os serviços da prefeitura são muito pautados nos desejos do munícipe. Então, o munícipe tem que estar Engajado para manter. Tem que estar engajado, ele tem que exercer a cidadania, né? Os direitos dele. Eu quero uma árvore em frente, eu quero que você cuide, eu quero que tenha uma manutenção adequada. Eu quero que reponha a árvore que tiraram ali no meu bairro. Eu quero que cuide daquela praça. Enfim, você como munícipe pode cobrar. Né? Pode participar. Pode participar. desse processo. Fazer boas escolhas. Aliás, né? foi bom você ter falado sobre isso, porque eu tenho dito que é o seguinte, em São José dos Campos, a Câmara dos Vereadores, que é um órgão, que é um corpo que tem um papel fundamental na gestão da cidade, na vida da cidade, no cotidiano das pessoas, ela vem perdendo protagonismo cada vez mais. Né? Então, o vereador, a vereadora estão relegados a uma participação muito pobre na vida da cidade. Por exemplo, sabendo que o serviço de arborização não está sendo implementado ou praticado como deveria, você tem filas de pedidos, por exemplo, para corte, para poda, para isso, para aquilo. E aí... Gera um trauma. Gera um trauma no também. munícipe. E como é que ele faz para dar... Como você não tem caminhos de aproximação do munícipe direto com a gestão, o munícipe vai ao vereador. Então os vereadores começam a ser os despachantes de poda, de corte de árvore. Principalmente assim por agora, começa o período eleitoral, todo mundo pedindo, os vereadores pedindo. Eu acho que a coisa tinha que ser constante, não agora, só Não, agora. e outra, Entende? tem papel mais nobre para o vereador, né? Exatamente. Para a vereadora. Ou seja, Porque não ser é um o vereador que despachante- deveria, isso é a minha visão, ser o despachante do município. Até porque isso enviesa, isso pode gerar problemas políticos. Por exemplo, árvores sendo cortadas porque tem um vereador com mais peso político pedindo e a prefeitura vai lá e corta. Tá? Sem Então, um laudo, sem um laudo técnico adequado, adequado, sem uma... Né? E por outro Por lado... pressão, né? Talvez por uma pressão de alguém que. Por outro tem lado, influência. árvores que deveriam estar mais cuidadas, melhor mantidas, por exemplo, que deveriam até algumas serem realmente cortadas, porque estão numa situação muito mais complicada, mas aí não tem um vereador pedindo que tem um peso político maior, e aí você pede. Então você tem que aproximar mais o cidadão dessa gestão. Né? O cidadão ele tem que se apropriar
desse benefício, tudo que a gente está falando aqui das árvores? Inclusive, eu acho que a arborização da cidade, até pelas adaptações climáticas que a gente vai ter que ter, né? As ondas de calor, excesso de temperatura ou mudança muito grande, ventos fortes e tal, eu acho que o aporte o aporte de verba teria que ser muito maior. Assim, a arborização é uma coisa coadjuvante, secundária. Ou seja, ela deveria ter uma importância maior, inclusive no orçamento. No orçamento, porque a equipe técnica ela é muito pequena, ela é apaixonada, ela veste a camisa, ela se desdobra toda, mas assim, são poucas pessoas para a demanda que é enorme, né? E aí, assim, causa esse desconforto no município, porque ele não é atendido prontamente, e ele fica inseguro, e aí de repente ele não quer uma árvore por um trauma, porque a manutenção não foi feita de forma adequada, e aí vem uma poda emergencial da companhia de energia elétrica, e aí desequilibra a árvore. Então, é todo um processo. Eu acho que a arborização teria que ser mais considerada. Teria que ser, de repente, até uma secretaria, ou as secretarias conseguirem operacional, quando planejar, tinham que estar conversando mais. Exato. Né? Porque que é uma questão de gestão. Eu acho boa gestão. Né? Boa então, gestão. assim, né? ou fica numa só e passa o planejamento e a execução fica nessa mesma secretaria, ou as duas secretarias se conversam, ou de repente cria uma nova secretaria, mas eu acho que não pode ficar nesse papel coadjuvante. Sim. Eu queria ouvir de vocês, e a gente já está caminhando para o final, o que é o final desse episódio. A gente pode voltar a conversar mais, porque esse tema é um tema apaixonante. O que vocês vislumbram para o Parque Betânia? Como é que vocês veem, né, o futuro dessas ações? O que vocês podem dizer aí? Vou começar. Eu acho que eu vejo todas as árvores lá, mantidas, né, com muito carinho. O local poderia ser usado para uma escola infantil, para uma casa para idosos, que a gente precisa começar a pensar nisso também, como um centro de treinamento, de educação ambiental. Eu acho que eu vejo dessa maneira, Flávia. Eu gostaria que o próximo prefeito viesse com a ideia, com o propósito de transformar a área num parque. Isto é um ano eleitoral. Exatamente. E seria muito bom que todos os pré-candidatos adotassem esse compromisso. Aqueles que adotarem esse compromisso vão sair em vantagem, certamente. E não só o Betânia, como outros parques que me parece que estão aí também na fila para serem implantados. Sim. Parece que são 5 ou 6 parques. Então, agora é a grande oportunidade do futuro candidato, do futuro prefeito, de assambarcar essa ideia e levar à frente, colocar no plano de governo e implementar. Eu diria que a gente tem potencial não para ter mais X parques. A gente tem potencial para ser uma cidade-parque. Uma cidade-parque, exatamente. Muito bem. Gente, quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, é isso. Eu acho que tem a ver com a saúde das pessoas. Exatamente. Isso. Qualidade de vida. Eu acho que a cidade sempre pensou na qualidade de vida e ela tem qualidade de vida, mas ela pode melhorar com uma arborização mais adequada. Muito bem. Então, a gente está encerrando este episódio, não o assunto. Esse tema é um tema, como eu disse, apaixonante e necessário. Eu quero muito agradecer aqui a presença de vocês. E a gente está inaugurando essa bancada com 4. Né? E eu agradeço a oportunidade. É muito legal também. ter feito esse programa com vocês. Ok, obrigada. Tá? Obrigada. E estejam convidadas para voltar para a gente continuar esse papo com outros temas dentro da arborização. Muito prazer. Tá? Prazer Ok. também. Valeu, gente. Então, Valeu. até mais, pessoal. Nos siga aí, se inscreva no canal, divulgue esse canal, porque a ideia aqui é que a gente quer elevar o debate, o nível do debate público em São José dos Campos, e região, e país. Então, os temas são tratados aqui
valem não só para Sanja, para São José dos Campos, mas valem para outras cidades, para o Vale do Paraíba e para o Brasil. Obrigado e até a próxima.